É bom estarmos juntos, irmãos, mais uma vez, e particularmente estarmos juntos em torno da Palavra de Deus. Eu vou-vos convidar a abrir a Bíblia, e vamos começar por aí, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15... nós lemos assim, e só vou citar parte do versículo, que é o que me importa e por isso é que eu quero destacar essa parte. Estais sempre preparados para responder. Estais sempre preparados para responder. Infelizmente, muitos não têm respostas. Não sabem responder quando lhes são colocadas questões. E não sabem responder porque não estão preparados. E o apóstolo Pedro diz aqui para nós estarmos preparados sempre. Não é para situações pontuais. É para situações contínuas. Todos os dias, não direi todos os dias absolutamente, mas frequentemente, nós somos confrontados com situações novas, com erros novos. E nós não conhecemos os erros todos. Há muitos erros por aí. E não temos que conhecer os erros todos. O que nós precisamos de conhecer bem é a verdade. Se nós conhecermos a verdade, detectamos os erros. Se quisermos conhecer todos os erros, só conheceremos alguns, porque eles são muitos, e nunca os conheceremos todos. Mas se conhecermos apenas bem a verdade, qualquer erro, afigure-se ele como for, será detectado. Sabem que os bancários, e hoje em dia os bancários são uma profissão em vias de extinção, praticamente, pelo menos os que estão ao balcão, os bancários e os que no banco estavam nas caixas de pagamento, esses bancários, uma das coisas que eles aprenderam foi a conhecer bem a nota verdadeira. Eles conheciam bem as notas verdadeiras. Eles não tinham que conhecer as notas falsas. Seria uma tarefa impossível conhecer as notas falsas. Elas são muitas. E todos os dias aparecem notas falsas. Eles só têm que conhecer bem a nota verdadeira, porque se eles conhecerem bem a nota verdadeira, eles detectam facilmente uma nota que não seja verdadeira e que, portanto, é falsa. E eu estou a dizer isto porque, como eu disse, nós estamos continuamente a ser confrontados com situações novas, com muitos erros, e nós temos que estar preparados sempre. Ora, eu não posso estar sempre preparado para cada erro, mas eu devo estar sempre preparado para a verdade, conhecendo bem a verdade. Só tenho que me deter na verdade, conhecer bem a verdade, porque se eu conhecer bem a verdade, deteto o erro. O título da mensagem de hoje, se eu lhe pudesse dar um título, seria Maria é a mãe dos crentes. É o que diz a igreja onde eu nasci, que Maria é a mãe dos crentes. Será? E eu estou a dizer isto porquê? Ou porquê é que eu estou a dizer tudo isto? Porque há cerca de umas semanas largas atrás, eu fui confrontado com uma questão. Todos nós somos confrontados com questões e temos de saber responder. Mas para isso temos que conhecer a verdade, estar preparados. E a questão foi esta, passo a citar. Quando Jesus estava na cruz, disse: eis aqui a vossa mãe. Jesus não deu a entender que Maria é a mãe dos crentes? Porque Jesus disse isto. Uma mãe é uma proteção. Estão a ver a força do argumento, não é? E para quem conhece a religião tradicional dos nossos pais, e a minha própria, onde eu nasci,
sabe que é isto que é ensinado lá na doutrina. Ora bem, o que é que eu disse no princípio? Temos que estar sempre preparados para responder. Eu estaria preparado para responder? É uma pergunta. Fui confrontado com uma situação. Eu conhecia bem a verdade para detectar o erro? É uma pergunta. Nós temos que conhecer bem a verdade para podermos detectar o erro. Pois bem, mal esta pergunta foi feita, não sei no vosso caso, eu coloquei-vos a pergunta, como foi feita a mim. Vocês detectaram algum erro nela? Bom exercício, é? É um bom exercício agora. Detectaram algum erro na pergunta? Eu detetei logo o erro. E passei logo a responder. Ora bem, nós lemos isto em João capítulo 19, e podemos ir para João capítulo 19, por favor. E em João, no capítulo 19, se vocês virem com atenção, nós lemos assim, versículos 26, vamos ler também 25, que diz assim: e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a sua irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Notem, estava ali a sua mãe, Maria, mãe de Jesus. Versículo 26. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Detectaram um erro ou não? Então estamos a dar uma possibilidade. Não detectaram um erro. A pergunta que me foi feita foi: quando Jesus estava na cruz, disse: eis aqui a vossa mãe. Foi isso que ele disse? Ele disse ao discípulo amado, a João: eis aí a tua mãe. Não disse a vossa. Ora bem, portanto, vejam como de facto é importante nós conhecermos bem a verdade. Porque só se nós conhecermos bem a verdade, e aqui lá está a importância da familiarização com as Escrituras, o conhecer bem as Escrituras, o lermos as Escrituras, o estudarmos as Escrituras estarem na nossa mente vivas, para qualquer coisa que saia fora do âmbito, o sinal vermelho acende. Ei, não é isso que a Bíblia diz. E eu sei que não é isso que a Bíblia diz, porque eu sei que a Bíblia diz. Ok? Portanto, em primeiro lugar, eu quero aqui chamar a vossa atenção para todos vocês sobre a importância de estarem sempre preparados para responder. Não faz sentido um crente ser crente e não saber responder. Não faz sentido. Não foi por isso que Deus nos criou, como crentes. Nós temos de estar preparados. Agora reparem, para saber responder, temos que estar preparados. Ninguém espera saber responder sem estar preparado. E, portanto, é importante que todos se preparem para esse efeito. Continuando. Bem, o apóstolo Pedro bem tinha alertado para nós termos cuidado com os indotos. Ele disse para termos cuidado com os indotos e com os inconstantes, que torcem as Escrituras. Ele disse isto na segunda carta, capítulo 3, versículo 15. Tendo cuidado com os indotos e os inconstantes. E o que são os indotos? São os não instruídos. Uma pessoa indota é uma pessoa não instruída. É uma pessoa que tem pouco ou nenhuma instrução. Tem pouco ou nenhum conhecimento. E são estes indotos que torcem as Escrituras. A pessoa que me escreveu, na sua sinceridade, certamente, é uma indota. Não tem conhecimento. Senão nunca diria aquilo que disse. Não é? Nunca diria que o Senhor Jesus Cristo disse: eis aí a vossa mãe. É um indoto. Falta de conhecimento. Uma pessoa não instruída. E o inconstante é alguém
que muda facilmente de ideias. Espero que não seja assim convosco. Mudarem facilmente de ideias. Irem roda por todo o vento de doutrina. E que torcem as Escrituras. O apóstolo Pedro falou daqueles que torcem as Escrituras. E isto é uma torcidela das Escrituras. E o que é torcer as Escrituras? É mudar a direção das Escrituras. As Escrituras têm uma direção e nós torcemos-las e muda a direção. Não é, João, não és tu, que ela não é tua mãe, é a vossa mãe. Isto é torcer as Escrituras. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer o seguinte. A razão por que o Senhor Jesus Cristo disse isso a João, e ele estava na cruz, atenção. O Senhor estava na cruz. Estava a dar a sua vida na cruz. A razão por que ele disse a João é porque certamente o pai, José, já tinha falecido. Tudo indica. Todos os estudiosos da Bíblia têm chegado a essa conclusão. Que nesta altura José já não devia estar entre os crentes. Já devia ter falecido. Há até quem diga que ele, quando casou com Maria, ele era mais velho que ela, significativamente, e portanto, sendo ela uma jovem como era, ele acabou por morrer mais cedo, que é natural, é a lei da vida. Não sei se é isso ou não, mas a verdade é que tudo parece indicar que José já teria falecido, e eu já vou dizer mais alguma coisa sobre isso. José não é mencionado em nenhuma das histórias, e são muitas as histórias que a Bíblia fala do Senhor Jesus Cristo. Ele não é mencionado em nenhuma. Refiro-me às histórias que estão registadas do seu ministério público, quando ele tinha 30 anos de idade. José desapareceu do mapa a partir dessa idade, não vemos mais José aparecer. A mãe é mencionada ocasionalmente. Não muitas vezes, poucas vezes. Já lá vamos. E, portanto, a ausência de José nessas histórias tem levado alguns e confirmado ou reforçado a ideia de que ele já teria morrido, porque ele, de facto, não aparece em lado nenhum. E agora vemos o Senhor Jesus Cristo entregar a mãe a João para cuidar dela. Se José fosse vivo, ele não faria isso, certamente. As últimas vezes que nós lemos acerca de José, e a partir daí temos um silêncio, é entre a adolescência do Senhor Jesus Cristo e antes dele começar o ministério público. São as duas referências a José. Quando ele tinha 12 anos de idade e foi ao templo com os pais, e vocês sabem, e depois ele falou lá com os doutores da lei, e ficou toda a gente impressionada com a sabedoria que ele tinha. E depois em Lucas 3,23, é a última referência que também a Bíblia faz acerca dele, antes dele iniciar o ministério público. A passagem é clara nesse aspecto. Portanto, reforço aquilo que eu estava a dizer. O facto do Senhor Jesus Cristo estar a entregar a sua mãe a João nesta altura é indício forte de que José já teria realmente falecido. Sabem que o Senhor Jesus Cristo era muitas vezes chamado o filho do carpinteiro. E a Bíblia fala nisso várias vezes. Quem é que era o carpinteiro? Era José. E ele é várias vezes referido como sendo o filho do carpinteiro. Mas a partir de uma certa altura, o Senhor Jesus Cristo deixa de ser chamado o filho do carpinteiro. Passou a ser chamado o carpinteiro. Mais um indício de que o pai já teria falecido. Já não é mais conhecido como o filho do carpinteiro, mas como o carpinteiro. Em Marcos 6,3, o Senhor Jesus Cristo é chamado, e esta passagem é muito importante, o Senhor Jesus Cristo é chamado o carpinteiro, notem, filho de Maria, não diz de José. Quando ele começa a ser chamado o carpinteiro, José eclipsa-se. Ele é o carpinteiro, filho, não do carpinteiro, mas filho de Maria. Mais um indício de que ele já deveria ter morrido. O que temos aqui na cruz não é nada mais, nem nada menos, do que o cuidado filial exemplar de um filho exemplar para com a sua mãe. Ele está preocupado com ela. Tomara todos os filhos terem este cuidado para com os pais. E todos os que estão aqui à minha frente são todos filhos. Vocês não apareceram aqui sem pais, pois não?
E eu quero aqui colocar uma nota de ênfase muito forte em relação aos filhos, especialmente os mais novos. Mas não só. Extrapolar isto que está aqui para uma suposta maternidade espiritual que não existe é abusivo. E é mesmo heresia. Já basta alguns serem chamados de padres. Padres. A palavra padre vem da palavra latina pater, que por evolução deu a nossa palavra portuguesa padre. E pater, no latim, quer dizer pai. Quando nós chamamos de padre aos padres, estamos a chamar-lhes de pai. Até o próprio Papa, como vocês sabem, é chamado o Santo Padre, o Santo Pai. Pai de quem? Eles não abraçaram o celibato. Portanto, se eles abraçaram o celibato, eles não são pai de ninguém. A não ser que tivessem infringido, e alguns têm infringido. Mas não é nesse sentido que lhe chamam pai. Chamam-lhe padre por razões espirituais. A ninguém chameis pai, a não ser o vosso pai que está no céu, disse o Senhor Jesus Cristo. A ninguém. E eis que agora aparece alguém, para além de chamarem pai a quem não deve ser chamado pai, porque só Deus é pai, há alguém que agora chama uma mulher, chama-lhe a mãe dos crentes. Sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 3,33? A certa altura. Perdão, Marcos 3,33. E ele lhes respondeu dizendo, sabem, o Senhor Jesus Cristo estava numa casa cheia de gente. Era muito habitual. Ele enchia os espaços onde ele estava. E já não era a primeira vez que ele estava numa casa cheia de gente. As pessoas à pinha, até à porta. E eles chegaram ao pé deles, que lá estavam, porque estavam muitos fora de portas, porque não cabiam todos lá dentro, e estavam fora de portas a perceber se tinha lá chegado a mãe e os irmãos. E fizeram passar a mensagem até ele que estava lá dentro. E disseram, olha, está lá fora a tua mãe e teus irmãos. Sabe o que é que ele disse? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Que é o que está aqui escrito. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e mãe. É o que está lá escrito. Sabem que há uma mente diabólica por detrás de tudo isto. É querer tirar a glória a quem a glória pertence, que é Deus. Tanto em chamar pai a quem não é, espiritualmente, quanto a quem chamar mãe a quem não é, espiritualmente. Nós todos já tínhamos ouvido dizer que neste grupo religioso, nas rezas, eles dizem Santa Maria, Mãe de Deus. No Ave Maria, no chamado Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de quem? Desculpa, eu quero ouvir outra vez. O que é que eles disseram? Mãe de quem? Deus tem mãe? Onde é que está isso na Bíblia, que Deus tem mãe? Isso não existe. Mas fizeram dela mãe, a mãe que ela não é. Ao chamá-la de Mãe de Deus, estão a divinizá-la. E de facto eles tentam divinizá-la. Sabem que um dos pontos da doutrina católica é Maria, podem ir à internet, confirmar o que eu estou a dizer. Maria, escrevam mesmo isto, Maria concebida sem pecado. Como? Maria concebida sem pecado? Onde é que está isso na Bíblia? O único que foi concebido sem pecado foi o Senhor Jesus Cristo, não foi Maria. Mas como querem fazer dela uma deusa, que não é, derivaram por todo este caminho. Agora, não é meu apanágio estar a mostrar os pecados dos crentes, que Deus me livre disso. Eu quero ser como o filho de Noé, que perante a nudez do pai, ele foi lá com a capa e cobriu-a. Eu também quero cobrir a nudez dos crentes. Mas há situações em que a nudez tem que ser mostrada. E esta é uma delas. Maria era pecadora. Não somente é mentira que foi concebida sem pecado, porque se ela fosse concebida sem pecado, não havíamos a pecar. E nós na Bíblia vemos-la a pecar várias vezes. Sabem, ela tem o grande cântico dela,
quando foi mãe do Senhor Jesus Cristo, que é o chamado Magnificat em Lucas. E nesse canto que ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ora, só precisa de Salvador quem está perdido. Ela considerava-se pecadora, certo? Só estes cegos é que não veem que ela era pecadora. Porque ela própria sabia a condição dela, que tinha pecados, precisava de um Salvador, e canta acerca disso. E depois vamos encontrar várias vezes na Bíblia pecados dela. Por exemplo, esta passagem que eu acabei de citar, de Marcos, capítulo 3. De Marcos, capítulo 3. Nós lemos assim no versículo 32. E a multidão estava assentada ao redor dele, lá naquela casa. E disseram-lhe: eis aqui tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Agora, tomem atenção ao pequeno detalhe que está aqui. O versículo 31 diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, porque não podiam entrar, estava a casa cheia, mandaram-no chamar. O pequeno detalhe é este: chegaram. Se eles chegaram, é porque eles partiram. Será que a gente pode perceber aqui onde é que eles partiram? No capítulo 3, no versículo... O versículo 20 diz: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Era esta casa que ele estava. E o versículo 21 diz: e quando os seus ouviram isto, Maria e os seus irmãos, quando ouviram isto, saíram, por isso é que chegaram, saíram para o prender, porque pensavam que ele estava fora de si. O quê? Maria pensou que Jesus estava fora de si. Ela que estava fora dela. Mais um pecado dela. Isto tem que ser dito. Nós temos que conhecer bem a verdade. Só conhecendo a verdade detectamos o erro. E nós conhecemos a passagem de João capítulo 2, quando o Senhor Jesus Cristo fez o primeiro milagre nas bodas de Caná, da Galileia. Perdão. E sabemos que a mãe, que estava presente, como boa mulher que era, eu quero vos dizer uma coisa: Maria era fantástica. Não tem nada a ver. Nós temos homens de Deus fantásticos na Bíblia, homens e mulheres, e ela era uma delas. Mas ser fantástico não quer dizer que seja impecável. Porque se alguém disser que não peca, é mentiroso. O único que não pecou foi o Senhor Jesus Cristo. E ela, como exemplar feminino, revelando uma característica que as mulheres normalmente revelam. Sabem que as mulheres têm características próprias. Homens não compitam com elas naquilo que elas são boas. Foi ela a primeira a ver que não havia vinho, que o vinho tinha acabado. As mulheres veem, ainda os homens estão para abrir os olhos, já elas viram. E quando ela viu que faltava o vinho, foi ter com o Senhor Jesus Cristo e disse: olha, o vinho acabou. Faz qualquer coisa. Sabe o que é que ele disse? Mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Já viram a resposta dele? Mais uma vez pecou. Estava a querer dar ordens ao filho. Estava a querer dizer ao filho o que é que ele devia saber. Mais, estava a querer dizer ao filho que ela sabia o que ele não sabia, sendo ele omnisciente e ele sabe tudo. Só na cruz, o Senhor Jesus Cristo iria ser sujeito à vontade dos homens. Até lá, nenhum homem mandava nele. Nem a mãe. E por isso é que ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Mulher, o que tenho a ver contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A hora não era a hora do milagre. A hora, 7 vezes a hora é referida no Evangelho de João, e a hora é a hora da cruz. Na cruz ele iria ser sujeito à vontade dos homens, mas não antes. Bem, continuando. Eu tinha que dizer isto porque isto é muito importante.
Agora vamos falar de coisas positivas. Até aqui só falei de coisas negativas. Mas a minha mensagem não é uma mensagem negativa, é uma mensagem positiva. O Senhor reconhece, nesta passagem, na cruz do Calvário, quando fala à mãe e fala a João, Ele reconhece que os laços naturais não são indignos de reconhecimento. E Ele reconhece os laços naturais. A minha mãe, João, cuidei da minha mãe. E o Senhor Jesus Cristo, como exemplo que é em tudo, Ele é um exemplo fantástico como filho. E é curioso que Ele até ao fim mostrou não ser apenas o Filho de Deus perfeito em relação ao Pai, como foi o Filho do homem perfeito em relação à mãe. Filhos, como é que vocês tratam os vossos pais? Vocês preocupam-se com os vossos pais? Vocês honram os vossos pais? Já lá vamos. Porque muita gente não sabe o que é honrar pai e mãe. O que é que vocês fazem por eles? Ele fez. Isto deve ser uma enorme lição para nós. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pensa na mãe e nas necessidades dela. O Senhor Jesus Cristo honrou os seus pais na sua infância. E nós vemos isso em Lucas 2, 51 e 52, quando eles foram ao templo e ele depois ficou lá. Mas a Bíblia diz que ele era-lhes sujeito. Ele honrou pai e mãe. E agora vemos-lo honrar a mãe na morte. Antes dele deixar este mundo, e ele estava prestes a deixar o mundo, estava na cruz. Ele não estava a caminho da cruz, ele já estava pendurado na cruz. Ele estava a momentos de partir. E antes de o fazer, antes de partir, ele preparou um lar para a mãe. Preocupou-se com a mãe. Vocês reparem que apesar de Maria ser sua mãe, o Senhor Jesus Cristo não a chama de mãe. Já repararam ali na cruz? Ele não a chamou de mãe, mas chamou-lhe de mulher. Mais uma vez, mulher. E neste caso, porque é que ele a chama de mulher e não a chama de mãe? Não a trata como mãe que ela era, mas diz mulher. Em primeiro lugar, porque ele estava para deixar este mundo. E é bom que todos vocês saibam e conheçam bem as Escrituras para estarem habilitados a responder a qualquer que vos coloque uma questão. Que com a morte, os laços familiares desfazem-se. Ele estava prestes a partir, ela ia deixar de ser a mãe dele. Mulher. Ok? E alguns de vocês estão assim a olhar para mim meio desconfiados, mas leiam a Bíblia com atenção. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas 20, 34, 35, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Ou seja, quando deixamos este mundo, deixa de haver laços familiares. Portanto, essa coisa de dizer, vou lá ver o meu marido e a minha... Esqueçam. O que é que eu quero dizer com isso? Que não vão ver a pessoa com quem vocês foram casados? Ou o filho que vocês tiveram? Não, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que vão vê-los, mas já não com esse sentimento. Já não é mais o meu marido nem o meu filho. Acabou. Mulheres. Portanto, após a morte, os laços de parentesco terminam aqui. Mulher. Parece que estou a ver o Senhor na cruz. Eu já não sou mais teu filho. Eu vou deixar de ser teu filho. Mas vou-te deixar aqui um filho para ti. João, eis aí a tua mãe. Isto é importante. Atenção. Ele pensou nas necessidades da mãe. Vocês pensam nas necessidades dos pais? Há bocado eu dizia que já lá ia. Chegou o momento. A Bíblia diz honrai pai e mãe. Sabem o que é que alguns pensam sobre esse mandamento de honrar pai e mãe? Que ele se esgota em apenas haver respeito pelo pai e pela mãe.
Desde que eu tenha respeito por eles, já estou a honrá-los. Mentira. Honrar pai e mãe significa muito mais do que isso. Honrar pai e mãe significa, na Bíblia, cuidar do pai e da mãe sempre. Mesmo financeiramente. Porque nós lemos na Bíblia, em Mateus capítulo 15, e nós podemos ir lá ver no instante, para vocês verem com os vossos olhos. Lemos assim. No versículo 3, sabem o que ele disse aos religiosos dos dias dele? Que eram os tais. Há muitos religiosos que falam da Bíblia, falam de Deus, etc. E só estão a enganar as pessoas. Só estão a enganar as pessoas. E como é que vocês podem saber se estão a ser enganados ou não? Conhecendo a verdade. Não tem outra maneira. E houve uma coisa que eu não disse. Eu nasci na Igreja Católica, fui educado num colégio de freiras e fiz os preceitos todos lá da igreja, corri o processo todo, fui batizado, fiz a primeira comunhão, a comunhão solene, fui crismado, essas coisas todas. Ainda por cima andei num colégio de freiras. Agora, com 16 anos eu vim cá para Portugal, eu nasci em Moçambique. E quando eu cheguei cá, pela primeira vez vi uma Bíblia na vida. Como é que eu era católico há 16 anos e nunca tinha visto uma Bíblia? É incrível, não é? Mas é verdade. E quando eu vi a Bíblia, tive uma enorme curiosidade em querer ler a Bíblia. E comecei a lê-la. E sabe de uma coisa curiosa? Ao ler a Bíblia, eu era assim, mas a Bíblia diz isto, mas não é isto que fazem lá na Igreja Católica. A Bíblia diz isto, mas não é isto que fazem lá na Igreja Católica. A Bíblia diz isto e não é isto que fazem lá na Igreja Católica. Eu comecei a conhecer a verdade e comecei a detectar os erros. Agora, nesta passagem, cá estão os que levam as pessoas ao erro. E se nós não conhecermos a verdade, estamos tramados. Mas estavam a falar com o Senhor Jesus Cristo, que ele conhecia bem a verdade. E o versículo 2 diz assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ele agora vira o bico ao prego e aponta para eles assim: vocês transgridem o mandamento de Deus. Em que é que eles transgridem o mandamento de Deus? Ouçam bem. Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, olha a interpretação errada deles: é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Diziam ao pai e à mãe: olha, eu tenho dinheiro, mas não te dou dinheiro nenhum. O que tu podias aproveitar de mim, eu vou dar a Deus, em oferta. E era o que eles diziam. Esse não precisa de honrar nem a seu pai, nem a sua mãe, diziam eles. Aqui aprendemos uma coisa curiosa. Afinal, honrar pai e mãe não é só ter respeito pelo pai e pela mãe. Honrar pai e mãe significa cuidar das necessidades materiais de pai e de mãe. Vocês têm honrado os vossos pais? Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa de honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas. Reparem, isto é sério. Eu parece que estou a reviver este acontecimento na altura. Mas este acontecimento está a ser revivido hoje, de muitas formas. E nós só precisamos de conhecer a verdade para detectarmos os erros que andam por aí. O Senhor era um filho exemplar. Como filho exemplar que o Senhor Jesus Cristo era, ele pensou na mãe. E pensou em João para cuidar da mãe. Portanto, e aqui isto é muito importante, a penúltima vez que a Bíblia fala de Maria, ela é simplesmente chamada de mulher. E eu ainda não disse outra coisa que é importante, mas esta coisa de mulher, há outra razão porque ela é chamada de mulher, não é só aquela que eu acabei de dizer há pouco. Ela é chamada de mulher também. E ela é chamada de mulher em João, no capítulo 2, nas bodas de Caná, também por outra razão. E no capítulo a seguir, capítulo 21, nós vemos uma outra mulher ser chamada de mulher, que é Maria Madalena. Maria Madalena, quando viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, sabem o que é que ela quis fazer? Quis tocar-lhe, abraçá-lo. E ele: mulher, não me toques.
A nossa versão diz palavras diferentes, mas é isto que quer dizer. Não me toques. Porquê? Porque o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João é apresentado como Deus. E como Deus que Ele é, a distância para qualquer ser humano, seja a mãe, seja a Maria Madalena, seja quem for, é mulher. É uma distância grande. Agora, a penúltima vez que a Bíblia fala de Maria, ela é simplesmente chamada de mulher. E na última vez que a Bíblia fala de Maria, é em Atos, no capítulo 1, versículo 14, numa reunião de oração. É curioso irmos lá ver. Não vamos lá ver agora. Depois vocês vão lá ver se quiserem, que é para não perder tempo. Nós vemos Maria a tomar o seu lugar entre os crentes. Ela não está acima dos crentes, ela está com os crentes. O que é que eles estão a fazer? E ela estava a fazer com eles. Ela estava a orar. Era uma reunião de oração. E vemos Maria numa reunião de oração com os discípulos. Curiosamente. Hoje apresentam Maria a receber orações de pessoas. Quando Maria é apresentada na Bíblia, na última vez que a Bíblia fala de Maria, é apresentada a ela própria fazer orações a Deus. Está claro? Eu até estou a falar um bocado devagar, que é para ver se a coisa assimila. Portanto, nós vemos-la orar numa reunião de oração, não a vemos a receber orações numa reunião de oração, que é como erradamente pintam para aí. Ora bem, agora, porquê é que ele entregou a sua mãe a João? Porquê é que não entregou a Pedro? Porquê é que não entregou a Tiago? Porquê é que não entregou a outro discípulo? Porquê João? Porquê? O discípulo amado, porquê? Porque nós lemos na Bíblia que todos os discípulos, quando o Senhor Jesus Cristo foi à cruz, fugiram. Curiosamente, João também estava entre eles. Também fugiu com eles. Mas sabem de uma coisa? A Bíblia diz assim: tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus 26, 56. O que é curioso e fantástico é que, assim, na vida, nós temos vários laços que nos prendem. Vocês têm noção disso? Vocês não estão a ver a radiografia de Deus, pois não? Eu gostava de um dia vos chamar a vocês verem a radiografia que Deus tem de cada um de nós. Nós todos temos muitos laços a prenderem-nos. Se nós víssemos espiritualmente o que acontece na nossa realidade, a fotografia não era só isto que vocês veem. Há laços que nos estão a prender. Há muita coisa, há muita gente. João não era exceção. Só que quando o laço que nos prende ao Senhor, um dos laços é o que nos prende ao Senhor, quando o laço que nos prende ao Senhor é mais forte, os outros arrebentam todos. Ele inicialmente fugiu como os outros, mas voltou outra vez. E eis que agora na cruz está Maria e está João. Mais nenhum outro. Dos discípulos. Ele é o apóstolo do amor. Como vocês sabem, o laço do amor era muito forte. E por isso ele está ali. Sabem porque é que o Senhor entregou Maria a João? Porque João esteve ao lado de Maria no momento mais difícil da vida de Maria. Vocês querem imaginar o que era Maria estar ali a ver o filho naquele estado? A ser motivo de chacota, de zombaria, de crueldade? E Maria a ver aquele quadro todo? João esteve ao lado dela no momento mais difícil da vida dela. E por isso é a ele que ela entrega. Que ele entrega. Eis aí a tua mãe, João. João, Maria é o meu legado vivo para ti. Ele deu a João o lugar que ele tinha preenchido junto da mãe. Olha, o lugar que eu tinha junto da minha mãe, vou-te deixar a ti. Vais ser o filho que eu fui. Vais ser o filho para ela. É interessante notar que João, e isto é muito importante, ao contrário do que dizem, eis aí a vossa mãe, não é isso que está lá escrito, aí é a tua mãe. E se vocês lerem o contexto, vocês veem que João é que ia ser o esteio de Maria.
Quando o Senhor disse a Maria, eis aí o teu filho, não o vosso, não está a dizer que ela ia cuidar de João. O contexto mostra que João é que ia cuidar de Maria. João é que ia ser o esteio de Maria, é que ia ser o suporte, o amparo de Maria, não Maria de João. A Maria, o Senhor diz-lhe apenas, mulher, eis aí o teu filho, versículo 26. Eis aí o teu filho, só diz isto. Mas vejam o que é que ele disse a João. A João o Senhor diz, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, atenção a este pormenor, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ou como diz outra versão, o discípulo a levou para a sua casa. Era isso que o Senhor queria. E ele é que ia ser o esteio dela. E ele é que a recebeu. Não foi ela que recebeu a ele. Foi ele que a recebeu a ela. Foi João que cuidou de Maria. Não era Maria que era suposta cuidar de João. Agora vejamos Maria junto à cruz. Os seus discípulos podiam ter desertado dele. E desertaram. Os seus amigos podiam tê-lo abandonado. E abandonaram. A sua nação, Israel, podiam o ter desprezado. E desprezaram-no. Mas a sua mãe está ali. E todos podem ver a sua mãe ali. Perto dele na morte. Perto dele na morte dele. Como esteve perto dele no nascimento dele. Quem é que pode apreciar um coração materno? E um coração materno como o de Maria? O Senhor não podia ser indiferente a isto. E o Senhor não foi indiferente a isto. E por isso é que Ele toma a decisão que Ele toma. Maria estava ali como uma verdadeira fortaleza. Não dá sinal de fraqueza. A experiência foi muito dura. Eu não tenho tempo para falar nisso, mas até mesmo em Lucas nós lemos o que é que ela iria experimentar com a morte do seu filho. E era bem duro. Mas ela não entra em histerismo, não entra em tristeza, nem em lamentação, não demonstra fraqueza, não caiu no chão desmaiada como eu assisti há pouco tempo num funeral, pessoas em histeria, sem esperança. Nenhuma palavra sai dos lábios dela. Vocês não leem nenhuma palavra que ela tenha dito, não ficou registado nada. Nenhum dos 4 evangelistas fala disso. Aparentemente ela sofreu em silêncio, num silêncio ininterrupto, como acontece com as grandes mães, que por vezes sofrem em silêncio. Mas mais ela, creio eu, porque também o filho não era um filho normal. As multidões troçavam, os ladrões zombavam, os soldados insensivelmente estavam a jogar dados para julgar o resto dos seus haveres, que era a sua capa de muito valor, a sua túnica. O Salvador sangrava. E como ele sangrava. E ali estava a sua mãe, a contemplar isto tudo. Ela aguentou tudo ali ao pé da cruz. Que coragem tremenda, que amor tão grande, que reverência pelo Salvador. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Sabem o que aconteceu? Ela não viu o pior da cena do Calvário. Ela não ouviu o brado dele, Deus meu, porque me desamparaste. Ela não ouviu isto, ela não viu as trevas. Porque o João levou lá. E poupou-a à pior dor. Vocês cuidam dos vossos pais, honram os vossos pais e poupam-nos ao sofrimento. O Senhor Jesus Cristo, nas circunstâncias mais difíceis da vida dele, ele nunca esteve em circunstâncias tão difíceis. Na hora em que ele estava na morte, a sofrer o que nós nem imaginamos, ele teve capacidade de pensar na mãe e cuidar dela. Vocês cuidam dos vossos pais nas circunstâncias mais difíceis?
lições para nós. Eu vou terminar, eu sei que a hora está passada, peço desculpa. Em primeiro lugar, este exemplo do Salvador estabelece aqui um padrão para os filhos honrarem os pais. Não apenas enquanto eles são menores. Vocês que são filhos adultos e velhos, honrem os vossos pais até à morte. Foi assim que o Senhor fez em relação à sua mãe. Ok? Segundo, Ele poupou a sua mãe ao pior. Vocês devem fazer tudo para poupar os vossos pais ao pior. Façam o que puderem, mas evitem o pior. E por isso tomou providências para isso. Em terceiro lugar, o Senhor mostra-nos aqui que o Senhor nosso Deus cuida dos seus, protegendo-os, suprindo as suas necessidades. Sabem como? Usando os seus. João, és tu que vais tratar dela. Sabem como é que Deus supre as necessidades? Usando os seus. Para cuidar dos seus. Esteja noção disso, esteja sensibilidade para isso. Que Deus te quer usar para esse fim. Podia falar de muita coisa, mas quero só dizer isto. Vou citar Paulo aos Filipenses quando ele termina a carta. Também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Vocês cuidaram de mim. Mandaram-me ofertas para mim. Cuidaram das minhas necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Sabem porquê a glória para o Pai? Porque foi o Pai que tocou no coração dos filipenses para cuidar dele. Ele usa os seus para cuidar dos seus. Em quarto lugar, estou já a acabar. Nós vemos aqui a lei do amor, aquilo que a gente pode chamar a lei do amor à sombra da cruz. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Vocês vivam mais à sombra da cruz. Porque é à sombra da cruz que o Senhor nos faz revelações que não fazem mais lado nenhum. É à sombra da cruz que Ele nos dá missões aparentemente impossíveis, mas gloriosas. Quem imaginaria que à sombra da cruz Ele ia dar este privilégio a João? Impressionante. Em quinto lugar, no nosso relacionamento uns com os outros, o nosso relacionamento com quem quer que seja, deve ser sempre fundado à sombra da cruz. Porque se não for à sombra da cruz, esqueçam, não há relacionamento que valha a pena. Podemos falar muito ao longo dessa linha, mas não vou falar. Há pessoas que se querem encaixar umas nas outras, mas não conseguem encaixar-se. Então, quando as pessoas não se encaixam umas nas outras, sabem o que é que fazem? Fazem como o serralheiro. Pegam no martelo, pimba, até partem o martelo, mas a peça não entra. À sombra da cruz, as peças, encaixam-se. Quem diria que uma Maria se encaixaria com um João? Quem diria? Foi à sombra da cruz que ela descobriu isso. Tu queres ter um relacionamento com alguém que vale a pena? Vai para a sombra da cruz. É lá que o verdadeiro amor brota. Não o falso amor. Eles certamente que viram como seriam os companheiros mais adequados um para o outro. Ainda que, humanamente falando, nada diria uma coisa dessas, não é? Não havia ninguém tão bem equipado para cuidar de Maria. E não havia ninguém cuja companhia, certamente, ela seria tão agradável como a companhia de João. A partir daquela hora, aquele discípulo levou-a para a sua casa. Que Deus nos abençoe.